Bom dia para todo mundo, tudo bem? Bom, essa aula é a nossa aula online número 5 da disciplina Filosofia Geral e Jurídica, da turma do terceiro período do curso de Direito Matutino. Bom, gente, esse vídeo é para orientá-lo sobre a aula que nós teremos, a aula online, que nós teremos logo na sequência. É, é a aula que nós vamos tratar sobre o livro Vigiar e Punir, do Michel Foucault. Nós dividimos a leitura do livro em 3 partes. Nas aulas anteriores a gente falou sobre as partes 1 e 2 do livro, e na aula de hoje a gente vai fazer um encerramento dessa série sobre Foucault e a prisão, e nós vamos então discutir as partes 3 e 4. Então, para a aula de hoje, nós teremos uma aula numa modalidade em roda de conversa, né? Então, eu peço a vocês que, para que a gente possa ter uma aula com uma fluidez maior, que vocês já deixem o PDF do livro aberto, seja talvez no celular de vocês ou no notebook, né? Porque é um livro bem tem muitas páginas, então você já deixa lá ele aberto na parte 3 do livro. E aí também eu quero que vocês peguem as suas anotações de leitura, eu tenho as minhas aqui, né? Então, peguem as suas anotações de leitura. E quando o seu colega comentar alguma parte do livro, porque a proposta que eu fiz foi para que vocês, né, comentassem, apresentassem quais são os pontos interessantes desse trecho que nós vamos ler, o que vocês gostariam de destacar, e também assim que você também possa interagir com seu colega, né? Então, no momento que ele falar sobre algum ponto da obra, se você quiser fazer algum acréscimo ou se você quiser fazer alguma pergunta, uma pergunta para mim sobre alguma outra parte, alguma outra ideia que te veio na hora que o seu colega comentou, fique à vontade, tá bom, gente? Então, o que nós vamos discutir hoje? Nós vamos nós vamos falar sobre a questão da disciplina e da prisão, né? Então, essas 2 partes do livro vão discutir exatamente assim, de uma maneira geral, sobre esses assuntos. Lembrando, gente, que Foucault é extremamente importante. Essa obra dele é uma obra relevantíssima para quem faz a faculdade de Direito. Né? Então, assim, eu tenho certeza que enquanto vocês leram o livro ou enquanto a gente comenta sobre o livro nas aulas, você vai fazendo conexões com aulas que você já teve sobre direito penal, sobre a história do direito ou sobre outras disciplinas que você está estudando ou já estudou, porque a ideia exatamente dessa aula, de trazer a discussão sobre prisão para uma aula de filosofia, né, voltada para um curso de direito, é fazer essa interdisciplinaridade, é fazer essas conexões múltiplas, né, dos conhecimentos e das aprendizagens de vocês. Então, Foucault vai falar sobre a questão do corpo, né, dessa disciplina que fabrica corpos dóceis, né? Então, assim, para não ficar sem graça, eu não vou ficar trazendo os conceitos aqui para essa apresentação, mas nós vamos falar o que é um corpo dócil, né? O que é uma docilização dos corpos. A gente vai falar sobre essa questão do que Foucault chama sobre a arte de talhar pedras. Ele vai falar sobre também as outras, ele não vai falar só da prisão, ele vai falar das instituições que ele chama de, deixa eu até ver aqui na minha anotação, sobre as instituições que são as instituições totais, né? As instituições como escolas, manicômios, presídios, conventos, quartéis. Então ele vai analisando essa questão da disciplina e vai historicizando, o que é muito interessante, né? Então ele faz uma análise histórica puxando lá desde o século XVII para o século XX. Então, quando ele fala sobre os recursos para um bom adestramento desses corpos,
Ele vai falar que o aparelho disciplinar perfeito é aquele que consegue, aquele que contempla um olhar permanente, né? Então, aquele sujeito que vive um processo de adestramento, de disciplina, ele precisa sentir-se observado o tempo todo. Por isso que Foucault vai buscar o conceito, a categoria panótipo, para a gente poder entender melhor o que é um panótipo. Também vai ser um assunto que nós vamos discutir muito na aula de hoje. E também nessa parte 4 da obra ele vai falar sobre a prisão. Ele vai falar sobre essas instituições completas, né? E as teras, que é a questão da obviedade da prisão. O que é óbvio numa prisão, né? Então, ele vai comentar sobre isso, ele vai falar sobre as ilegalidades e delinquências, o sistema de encarceramento. E aí, como a gente vai historicizar lá no século XVIII, XIX e vai trazendo para cá, e quando a gente olha hoje para o sistema prisional brasileiro, né? Então, e a gente encerra o livro pensando, e aí? E a instituição prisão? Como as pessoas falam, alguns especialistas, inclusive, sobre prisão, muitos vão dizer o sistema prisional no mundo inteiro está falido, né? Mas será que não tem a ver com que Foucault já tinha avaliado, analisado, comentado no final do século XX, né? Quando ele vai historicizando e vai trazendo essa análise para a gente? Né? Então é isso que nós vamos fazer hoje. Né? E também eu quero fazer destaque, até quero lembrar que nem as imagens da obra, que Foucault coloca muitas imagens, né? Muitas ilustrações no livro, nem isso nós vamos deixar de comentar também não. Nós vamos analisar essas imagens, nós vamos comentar, tá bom? Então é isso. Eu aguardo vocês logo na sequência desse vídeo, tá bom? Muito obrigada, gente. Um abraço para vocês. Até agorinha.